Oiê! Vamos falar sobre amar um parceiro que não existe mais? Pois é, tem um termo que um autor que eu gosto muito, todo mundo sabe aí que eu falo direto dele, que é o Walter Rizzo, que ele utiliza em um de seus livros o termo ancoragem emocional positiva. O que é isso, Marília? Isso se refere ao indivíduo que ele é viciado naquelas primeiras fases ali do relacionamento que estão mais ligadas à paixão. Então ele cria um vício, um apego muito grande em torno daquela sensação maravilhosa, né? O indivíduo por quem ela se apaixona é muito maravilhoso, ele só tem coisas boas e a pessoa fica muito presa naquelas sensações boas que a gente sabe que a paixão provoca em todos nós, né? Como se a gente estivesse nas nuvens, muito delícia, maravilhoso, e acaba querendo resgatar isso ao longo do relacionamento. Porque o que acontece? Depois que a paixão passa, a gente sabe que a paixão ela tem um período aí, né? Alguns estudiosos falam que a paixão pode durar em média 2 anos, né? Claro que tem as suas, né? Cada caso é um caso, pode ter casos que demorem, né, mais do que isso, pode ter casos que fique menos tempo, mas a questão é que a gente sabe aí que na média de estudo são 2 anos. E depois que a paixão reduz, né, num relacionamento, a relação ela vai se tornando mais branda, né? Ela vai se tornando mais tranquila, menos com aquela coisa intensa que a paixão nos traz. Só que a pessoa que tem esse tipo de vício por essas primeiras fases do relacionamento, o que acontece? Ela fica procurando esse parceiro e fica exigindo que esse parceiro volte a ser o que ele era antes, né? No começo do relacionamento, lá na fase da paixão. Então, a pessoa ficando presa nessa situação, ela fica ali tentando fazer com que o parceiro volte a ser o que ele era, né? Ela não aceita que aquela pessoa com quem ela se relaciona hoje não é mais aquela pessoa que ela começou a se relacionar lá na fase, né, da paixão. E isso é muito natural, né? Se a gente for pensar sobre a paixão, ela provoca uma série de alterações, não só fisiológicas, né, que a gente sente aquele monte de coisa no nosso corpo, mas também a gente sente alterações comportamentais, né? A gente percebe isso nas pessoas que estão apaixonadas. Então, quando a gente se apaixona, a gente tende a se comportar de uma maneira meio obsessiva pelo outro, a gente tende a ficar muito mais dedicado à relação, a gente fica muito mais empolgado ali, né, com a presença do outro, só que conforme vai passando a novidade, né, aquela coisa toda, aquele fogaréu todo da paixão do começo do namoro, né, do relacionamento, enfim, a coisa começa a reduzir. E tem pessoas que têm dificuldade de aceitar que existe essa mudança. E é natural do ser humano mudar, né? Se a gente for pensar, até mesmo com os nossos amigos, se você for olhar ali para trás, os seus amigos que você tinha antigamente, você era igual o que você é hoje? A vida muda, né? Nossa vida muda, as nossas necessidades, nossas crenças, as coisas que a gente quer pra gente, né, tudo muda. Você pode mudar e muito ao longo dos anos, né? Então, por que não dentro de um relacionamento amoroso, né? O ruim é que uma pessoa que fica nesse lugar de não aceitar, né, que o parceiro tenha mudado, né, e que ele não é mais aquela pessoa do começo do relacionamento, é que isso provoca muito sofrimento e muita frustração. E acaba também levando para o relacionamento um peso muito grande, de uma cobrança, de uma exigência que muitas vezes não consegue ser atendida, porque aquela pessoa não consegue mais agir da mesma maneira que ela agia lá atrás no começo do relacionamento. Então eu já tive casos, vários casos no consultório de pessoas que acabaram adoecendo nesse processo, porque elas ficavam nos seus relacionamentos, mesmo com claros sinais de que aquela relação já não estava mais boa, de que os dois já não estavam mais funcionando como um casal, mas a pessoa ficava, né? E assim, foram mais de um caso, vários casos, tá? Em que, mesmo com todos esses sinais de que a relação já não estava mais legal, de que não funcionava, a pessoa ficava com a intenção de resgatar aquilo do começo do namoro. E isso foi desgastando muito a relação, né? Porque tem sempre cobrança, brigas, né? Exigências.
mas também traz uma certa frustração e infelicidade. E o adoecimento pode ser algo que realmente pode vir em uma situação como essa, dependendo dos recursos internos, né, das questões da própria pessoa que está sofrendo aquilo ali. Pode ser que a pessoa fique por anos, né, vivendo numa relação, sempre na ansiedade, na busca de alguém que já não existe mais. E aí, até ela aceitar que isso realmente acabou, até ela realmente aceitar que essa relação já não existe mais, que não está mais legal e que aquela pessoa de lá de trás não vai voltar a ser o que era, né, para o atual, né, não vai ser trazido para atualmente, é muito difícil, né? Então isso sim pode provocar uma infelicidade muito grande e uma insatisfação nessa relação. É importante dizer que a gente precisa aprender a perder, tá? Nem sempre as coisas vão da forma que a gente gostaria e nem sempre as pessoas são da maneira que a gente gostaria que elas fossem. É importante a gente ter na nossa cabeça que nenhum relacionamento amoroso tem garantias. Por mais maravilhoso, né, maravilhosa que seja essa relação, por mais maravilhoso que seja a pessoa com quem você está, você não tem garantias de que aquilo que começou, né, e que era tão maravilhoso vai se tornar o que é hoje, né? Vai continuar ali por anos e anos e anos. Então você precisa ter na sua cabeça que as coisas mudam, as relações se transformam, as pessoas precisam, né, crescer, evoluir, enfim, a vida faz com que a gente mude. E é inevitável que isso também aconteça no relacionamento. Já no caso de um relacionamento saudável, quando o casal ele lida bem com essas mudanças, ele tem resiliência, né? Por quê? Porque as mudanças fazem parte da vida, não apenas dos indivíduos em casal, mas de todos os seres humanos, né? As mudanças fazem parte. Então é muito importante você refletir aí sobre isso e pensar que será que você está aí numa relação onde você está tentando achar essa pessoa que você conheceu lá atrás e que já não existe mais? Então é isso, gente. Me conta aí nos comentários se você já se viu nessa situação, se você já ficou tentando resgatar, né, alguém que você conheceu no passado, né, e hoje já não é mais igual e você acabou sofrendo muito. Conta aí pra mim nos comentários, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Beijos e até!